Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. E pessoal, olha só, eu vou comentar com vocês aqui agora a parte de razão, tá? É um tópico super tranquilo e que sempre cai em prova. Claro, se está no edital, tem possibilidade de cair, mas se está no edital razão, é dito e certo que vai cair. É um assunto fácil e muito fácil de ser contextualizado, tá? E isso facilita demais a criação de questões. Lembrando, turma, antes de começar a nossa aula, segue lá no Instagram, professor Ian Ribeiro, já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui também, beleza? Pessoal, nós vamos fazer algumas anotações, certo? Em relação à razão e a gente faz um exemplo para você ver a real aplicação de como é cobrado isso daí. Show de bola? Então, vamos lá. Pegue um papel, turma, pegue uma caneta, porque tem muita coisa bacana que você precisa relembrar. Porque no fundo você já viu, no fundo você já sabe. Tranquilo? Detalhe: toda vez, turma, que você vê a palavra razão, na ideia principal do conteúdo, você vai realizar o quê? Uma comparação. Beleza? Só que essa comparação, ela é feita entre grandezas. Tranquilo? O detalhe, turminha, é você perceber assim, ó. Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser contado. Aí você vai chegar para mim e vai falar assim: "Ah, Ian, então a temperatura de um corpo é uma grandeza?" É. Ah, Ian, a velocidade de um corpo é uma grandeza? É também. Porque você tem a possibilidade de medir, mesmo que você utilize instrumentos ou alguma coisa do tipo, e de fato você utiliza, você tem ali uma grandeza. Então a razão, ela tem essa finalidade de comparar um valor com o outro, beleza? Só que como que é feito, turma, esse cálculo? Como que é feito essa comparação? É feito através de uma fração. Ué, Ian, fração não é divisão? É, e a razão é uma divisão. Só que aqui a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Então, por exemplo, a minha razão, ela vai ser indicada dessa maneira. Só que você precisa anotar o seguinte: lá no conteúdo de frações, nós lemos de qual forma? A sobre B. Uma vez que você está no conteúdo de razões, a leitura dessa fração é: o valor A está para o B. Então, o A está para o B. Não é A sobre B. É o A está para o B. Beleza? Lembra lá que no conteúdo de frações nós temos qual nomenclatura? Numerador e denominador. É uma comparação da parte com o todo. Só que uma vez que você está no conteúdo de razões, o número que está em cima, turma, vai receber qual nome? Aí você vai falar assim: "Ah, Ian, ó, aqui não é numerador. Aqui eu vou chamar de grandeza antecedente. Aqui embaixo eu vou chamar de grandeza consequente." Surge uma dúvida, porque a dificuldade é: como assim grandeza antecedente e como assim grandeza consequente, tá? E aí nós vamos fazer um exemplo, primeiro aqui prático, depois um exemplo real de uma questão, beleza? Então, por exemplo, ó, vamos considerar
que a idade de Ian, 40 anos. Beleza? Vamos considerar que a idade de Maria é igual a 80 anos. Aí a minha pergunta é a seguinte: qual é a razão da idade de Ian para a idade de Maria? Percebe que na minha fala, quem veio primeiro? Aí você vai falar assim, Ian. Então, o meu numerador é o valor referente à idade de Ian. Na minha fala, quem veio depois não foi a idade de Maria? Então, o valor da idade de Maria é o seu denominador. Uma vez que você identifica isso, você vai substituir, ó, 40 sobre 80. Simplifica e você sabe que isso daqui dá meio. Aí entra uma outra observação, porque o nosso objetivo é comparar valores. É claro que eu posso fazer a divisão e você sabe que dá 0,5. Só que você também pode perceber assim, ó, a leitura é A está para B. A leitura aqui, no nosso exemplo, vai ser 1 está para 2. Então, a cada um ano que Ian viveu, Maria viveu 2, porque eu tenho a razão de 1 para 2. Entendeu? Aqui é 1 para 2. A cada um ano, eu tenho 2. Percebe que você sempre está fazendo uma comparação entre os valores. Beleza? Turma, aqui vai entrar uma observação que você precisa guardar no seu coração, tá? Qual que é essa observação? Existem algumas razões que são comuns. Lembra que você trabalha na matemática, aquela parte de produto notável, é porque tem multiplicações que são recorrentes. Existem razões que são recorrentes, tá? Eu já vi, em questões de matemática, trazer a ideia de velocidade. Aí você fala assim, ué, como assim? Velocidade é uma razão? É, porque quando você pega lá no seu carro, você vai perceber o quê? A velocidade ela pode estar marcada em, e vai estar, quilômetros por hora, tá? Então você sabe que quilômetro é relativo ao quê? A uma distância percorrida. E distância é grandeza. Quando eu falo por hora, o por representa divisão. Então, hora é o meu tempo. Aqui, ao invés de botar hora, eu vou marcar distância por tempo, que de fato é a variação. Distância por tempo. Beleza? Eu já vi em provas de matemática cobrar essa razão. Quer ver uma outra razão comum em prova de matemática? Escala. Turma, pega um mapa. Tenha curiosidade, pega um mapa. Você vai perceber que lá no final do mapa tem assim, ó, algum número, 2 pontos, outro número. Por exemplo, 1, 2 pontos, 1000. Procura para você observar. O que é essa escala? É um comparativo do tamanho do desenho pelo tamanho real da sua representação. Então, por exemplo, vamos considerar que você pegou um mapa lá, você tem um mapa lá na sua frente, beleza? E aí você sabe que vai estar assim, ó, 1, 2 pontos, 1000. E essa minha escala, bora indicar que está em centímetros, por exemplo, significa falar o quê? Por exemplo, daqui para cá. Vamos considerar que é 1 centímetro, tá? Uma vez que eu indico essa escala, significa falar que esse trajeto que eu marquei de um ponto ao outro, tendo 1 centímetro do desenho, a minha realidade, na verdade, vai representar 1000 centímetros. Porque a todo momento eu estou comparando o valor que eu encontro no desenho com o valor da realidade, beleza? É muito comum.
Se você chegou aqui e você está estudando para uma prova de Enem, entenda que essa escala ela pode sofrer uma variação. Ela pode também ser representada como escala, só que não é uma escala linear, é uma escala de área. E lembra que área é o quê? É uma representação de uma superfície, um cálculo de uma superfície em duas dimensões. Sendo em duas dimensões, eu tenho ali duas vezes a minha medida linear. Então você pode, de fato, encontrar a área do desenho dividido pela área real, só que você normalmente vai encontrar o quê? A minha escala linear não é o desenho pelo comprimento da realidade? D dividido por R. Só que área, duas dimensões. Então, nada mais é do que você pegar a escala linear e elevar ao quadrado. Beleza? Pode acontecer também de você encontrar uma escala de quê? Aí você já abriu a mente e já percebeu que é uma escala de volume. Porque pode acontecer. Ela pode ser representada como o volume do desenho, mas quando eu falo volume do desenho, é o volume do objeto, tá? Dividido pelo volume real. Só que pensa, volume tem quantas dimensões? 3. Então, nada me impede de pegar a escala linear que eu aprendi a calcular e elevar ela ao cubo. Beleza? Vestibular e Enem. Cai bastante isso daí. Beleza? Fora isso, concurso é muito mais comum. Vamos voltar para o nosso slide e aí a gente vai fazer um exemplo aqui agora. Olha uma aplicação. Em uma escola, estudam 700 alunos, dos quais 400 são meninos. Ele está pedindo para você calcular a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Percebe, turma, que o comando da questão é calcular a razão. Então, a razão é uma divisão entre dois valores. Cabe você agora observar quem vem antes, quem vem depois. Então, quando você lê a razão entre o número de meninas, menina está na parte de cima, menino está na parte de baixo. 700 é o total, 400 são homens, 300 são mulheres. Então, é 300 está para 400. Aqui você pode simplificar 0 com 0, 0 com 0, e você sabe que é 3 para 4. 3 está para 4. 3 sobre 4. Não é um radical de fração, mas a gente não costuma falar assim, não. Então, o que você vai ter que interpretar aqui? A cada 3 mulheres na escola, eu tenho uma quantidade de 4 homens, beleza? Eu comparei um valor com o outro, e isso através da razão. Resposta correta, letra A. Show de bola? Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e fui!